Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Então vamos fazer agora o capítulo 8. Meninos, esse capítulo 8, ele é o último desse segundo módulo, então é o último texto que vai falar sobre a temática da amizade, certo? Eu vou tentar colocar aqui o material de vocês, porque eu queria que você seguisse o material para eu colocar a explicação, tá? Então, olha só, o texto aí chama A Amizade. É uma crônica, ele é do gênero crônica, que faz uma reflexão sobre a amizade do Rubem Alves, um famoso cronista, tem várias crônicas interessantes, famosas dele. E para você entender o texto, você vai ter feito uma primeira leitura, né? E agora eu vou pontuar algumas coisas para contribuir para você construir, montar, para você conseguir, né, montar, construir as suas respostas pessoais lá na parte de interpretação, ok? Então, olha, nós estamos na página 166 com o tema amizade. Observa que logo aqui no primeiro parágrafo ele fala assim, ó, lembrei-me dele e senti saudades. Então é um narrador que vai lembrar de um amigo e vai dizer que sente saudade. Se ele sente saudade, é alguém que não está próximo dele, é alguém que está distante, pode ser, aqui não tem exatamente, né, mas pode ser um distanciamento tanto de espaço, de tempo, tem um tempo que ele não tem contato com essa pessoa, mas é uma amizade que perdura. Se ele sente saudade é porque a amizade ainda está ali, né? O amor, o sentimento da amizade ainda está ali. Então, no primeiro parágrafo ele fala isso. Eu gostaria que você, aí no seu recurso aí, você vai conseguir destacar aí no texto, na terceira linha, onde começa assim, ó, a beleza da poesia, da música, da natureza, as delícias da boa comida e da bebida perdem o gosto e ficam meio tristes quando não temos um amigo com quem compartilhá-las. É interessante essa parte aqui, ele fala de coisas, de experiências boas, mas que se não tem uma boa amizade para curtir com a gente, isso perde o valor, o sentido. Só é bom de verdade se tiver um bom amigo do lado para partilhar aquele momento, aquelas sensações juntos, né? Então ele trabalha essa parte aqui no primeiro capítulo. Pessoal, agora, no segundo parágrafo, né, que eu quis falar ali anteriormente. No segundo parágrafo, ele fala de novo, lembrei-me de um trecho de Jean Christophe. Isso aqui, esse termo aqui eu tenho uma intertextualidade. Esse Jean Christophe é um personagem criado por um autor que vai se chamar de Romain Rolland. Não sei se eu estou pronunciando certo, é um autor francês, e o personagem dele também. Ele conta aqui que ele leu um livro, depois você vai ler lá no box, você vai ver que essa história é baseada esse livro citado aqui, na qual acontece essa intertextualidade, ele é baseado na história do Beethoven. Então, esse Jean Christophe seria ali o Beethoven, é um personagem inspirado no Beethoven, né, na história dele. E aí esse narrador aqui em primeira pessoa da crônica, ele está contando aqui nesse segundo parágrafo que ele lembrou de um trecho de um livro que ele leu. E esse livro, o autor é esse Romain Rolland e o personagem principal dele é o Jean Christophe. O que ele destaca aqui quando ele vai falar dessa leitura? Por que ele lembrou dessa leitura? Primeiro ele lembrou do amigo, depois ele lembrou dessa parte aqui, dessa leitura que ele fez no passado. Ele vai fazer referência a um momento em que esse personagem Jean Christophe, ele tem um contato pela primeira vez com a amizade, ele fica muito feliz. Então, ele vai reforçar aqui o valor de uma amizade de verdade, tá? Então, no terceiro parágrafo, ele fala assim, ó, a experiência da amizade parece ter duas raízes fora do tempo, na eternidade, um amigo. E agora ele vai fazer um comentário dele, do narrador, sobre o que é uma boa amizade, né? A amizade de verdade.
Depois, no próximo parágrafo aqui, observa que que tem aspas aí, né? No quarto parágrafo. Porque ele vai pegar um trecho desse livro. Por que ele vai pegar esse trecho e jogar aqui? Fazer essa intertextualidade com esse trechinho todinho aqui. Porque todo ele é significativo para a história para a reflexão, aliás, que ele quer fazer sobre a amizade verdadeira, tá? Então você vai ver que ele começa lá, né? O Christopher voltou sozinho dentro da noite, o coração cantava, tem um amigo, tem um amigo. Então ele vai falar, descrever nesse trecho a grande alegria que esse personagem teve ao descobrir um amigo, sentir que ele descobriu uma amizade de verdade. E fala lá que ele ainda acordava à noite, pensando naquilo, enfim. Então, destaca a importância de descobrir uma amizade de verdade aqui. Depois ele vai seguir uma reflexão dele, o narrador volta a falar da reflexão dele sobre a amizade. Cristo vai compreender a essência da amizade. Agora ele vai falar o que é uma amizade de verdade, aqui nesse quinto parágrafo. E tem uma coisa interessante que ele vai dizer que é possível a gente fazer um teste. Observa aqui, você vai destacar aqui, ó, na segunda linha desse parágrafo, você tem aqui um teste. O que ele propõe nesse teste, aqui nesse trechinho? E depois no próximo parágrafo também ele vai escrevendo o que seria esse teste para descobrir se uma amizade é verdadeira ou não. Ele vai dizer que tem a ver com silêncio. Se você está junto com uma pessoa e aí, de repente, o assunto acaba e vocês ficam em silêncio, nesse momento você vai descobrir se a amizade é verdadeira ou não. Por quê? Se de repente for uma situação em que o silêncio começa a incomodar, você fica procurando assunto, fica procurando maneiras de preencher aquele espaço ali, e se isso acaba, as possibilidades acabam, o silêncio vai ser incômodo. Você vai querer se livrar ali da situação, da pessoa, porque você não tem mais o que conversar ali. Então ele vai dizer que quando o silêncio incomoda, a amizade não é verdadeira. Por outro lado, quando a amizade é de verdade, você pode ficar muito tempo em silêncio ali, os dois ficar em silêncio, mas aquele silêncio não incomodar. Então, em resumo, aqui nesse quinto e sexto parágrafos, ele vai explicar em que consiste esse teste para descobrir se uma amizade é verdadeira ou não. E ele faz outras reflexões aqui sobre o que é uma amizade, tá? Depois ele segue aqui, né, no próximo parágrafo, com uma amiga diferente. Esse parágrafo aqui é o 6, né? Não é preciso falar, basta a alegria de estarem juntos. Aqui ele ainda vai falando aqui do teste, tá? Fechando o texto, os dois últimos parágrafos do texto, ele ainda vai falar sobre a questão da amizade, mas ele vai incluir aqui na crônica uma história oriental. E ele vai falar de uma árvore, que vai contar lá, né, a história, né? Que essa árvore, há muito tempo atrás, ela estava em uma montanha cercada de outras árvores, mas aí as outras árvores eram muito bonitas, eram altas, esguias, né? Eram muito bonitas. Aí despertou o interesse dos lenhadores, mas aí tinha uma árvore que ela era torta, não era útil para os lenhadores, então os lenhadores vão levar as árvores bonitas, retas, grandes, e aquela árvore torta, feia, ela vai ficar ali. Depois de um tempo, aparecem caçadores de essências. E esses caçadores estão procurando árvores que têm um bom cheiro para tirar a essência, né? Mas aí, o que acontece? Essa árvore que é torta também não tem cheiro nenhum. Então, ela não tem utilidade também para esses caçadores de essências. Então, outras árvores foram levadas e ela permaneceu ali. E aí depois ele fala, hoje ela está sozinha na montanha, os viajantes se assentam sobre a sua sombra e descansam. Quer dizer, ali ela tem uma utilidade, né? Resumidamente, e aí ele vai comparar. No último parágrafo, ele vai fazer uma comparação. Um amigo de verdade, né? Um amigo é como aquela árvore, vive de sua inutilidade. Por que ele usou essa história da árvore? Para dizer que aquela árvore sobreviveu ao tempo, ela permaneceu, sobreviveu por muito tempo ali, porque ela não foi útil.
para quem procurou ali por alguma razão, né? As outras árvores foram levadas e ela ficou ali. E ele faz um paralelo dizendo que com a amizade é assim também. A amizade de verdade, ela vive, sobrevive, ela perdura por causa da sua inutilidade. Ou seja, não tem aquela questão do interesse, às vezes, né? Você não ouve falar, fulano é amigo de fulano por interesse. Ou às vezes a gente faz uma reflexão, fulano era meu amigo enquanto eu servia para ele de alguma forma. E esse servir de alguma forma pode ser questões financeiras ou não, né? Tem vários tipos de interesses, né, que levam as pessoas a se aproximar da gente. Mas quando a amizade é de verdade, ela existe pela sua inutilidade, ou seja, ela existe apenas porque gosta, né? Porque tem prazer em estar junto e fazer as coisas boas e simples juntos, enfim, deu para entender, né? Essa parte. Pessoal, então o texto ele é construído de uma maneira em que você viu que a gente tem a reflexão colocada ali sobre uma amizade, uma lembrança. Depois ele vai citar, ele vai fazer intertextualidade, tanto aqui no final como a história oriental, quanto lá com uma outra história, mas essas intertextualidades foram usadas para ajudar a construir a ideia principal, a chegar no objetivo principal do texto. Qual é o objetivo principal dessa crônica? Fazer uma reflexão profunda, de certa forma, né, sobre a amizade verdadeira, ok? Então, olha, as questões que tem aí, você penso que com essas colocações você vai conseguir responder tranquilamente, mas havendo dúvida pode me procurar, né? Olha só, aqui na primeira questão, lembrei-me dele e senti saudade. Tanto tempo que a gente não se vê. E aí a letra A, você acha que apesar do tempo e da distância, o sentimento que nutria um pelo outro, ai meu Deus, o sentimento que ele nutria pelo outro permaneceu? Claro que sim, senão ele não estaria sentindo saudade, né? Então monta a sua resposta organizada, com uma introdução bonitinha para ficar a resposta completa, tá? Pessoal, eu esqueci de comentar, essa letra B tá assim, ó, o que o emprego da reticência sugere a reticências naquele trecho? Pessoal, no início lá do texto, nessa parte que ele fala lá, lembrei-me e senti saudade. Na última parte desse primeiro parágrafo, o primeiro parágrafo, ele é encerrado com reticências. O uso da pontuação, ele às vezes, além de indicar ter a sua função prática, ela tem sentido, significado ali no texto também. Nesse caso das reticências aqui, a ideia foi passar, o objetivo foi passar a ideia de que o narrador aqui, ele está mergulhado nas suas reflexões, ele está pensando, ele está lembrando ali daquele momento passado. Então, indica uma pausa, né? Indica que o narrador está refletindo, lembrando daquela amizade, tá? Depois é que ele vai dar sequência, né? Nas reflexões dele. Então, pensa nisso, né? Organiza essa resposta aqui na letra B, tá? Que a pausa, que a reticências foi usada aí para indicar uma pausa, mostrando que o personagem, que o narrador ali está fazendo uma reflexão, está lembrando do seu amigo, né, da sua amizade no passado, monta a sua resposta mais baseada nisso, tá? Essa aqui é pessoal, ele fala lá das coisas boas, são compartilhadas, se você concorda que quando tem uma pessoa com quem você compartilhar, se é melhor a experiência. Essa questão 3, pergunta lá, como a personagem do romance reagiu a essa nova experiência? Naquela parte lá em que o Christopher, esse Jean Christopher, que ele descobre a nova amizade, que eu pedi para você destacar lá, como que ele fica? Extasiado, né? Ele fica muito feliz, ele fica muito alegre quando ele descobre que ele tem um amigo de verdade, quando ele sente que ele tem um amigo de verdade. Então, isso aqui você vai identificar lá naquela parte que está entre aspas lá, volta lá naquela parte e constrói, monta a sua resposta aqui nessa questão 3, tá? O autor nos propõe uma experiência de identificarmos as amizades que temos, se elas são verdadeiras. Que teste deve ser feito? Essa parte do teste ali tá lá naquele parágrafo nos 5 e 6, né?
reler esses 2 parágrafos para você fazer um apanhado com as suas palavras da proposta que ele coloca lá, tá? Monta a sua resposta direitinho, faça esse treino aqui. A ideia principal tá lá, ela é tranquila, mas aí faça o treino de transcrever, de elaborar a sua resposta, tá? E da letra B você vai, é pessoal, né? Se você concorda. Na questão 5, ao final da crônica, o autor faz referência a um texto de origem oriental sobre uma árvore solitária. Qual é a relação de sentido que se estabelece entre a inutilidade da árvore e a do amigo verdadeiro? Isso aqui também é muito importante, essa questão aqui, para você treinar, elaborar a sua resposta, você pegar uma ideia principal e você elaborar ali. Essa parte aí é a parte final, são os 2 últimos parágrafos. Como que a gente vai elaborar? Como que você vai elaborar a sua resposta e jogar para cá, né? Então, construa. Por exemplo, assim como a árvore da história oriental sobreviveu por sua inutilidade, uma amizade verdadeira também vive de sua inutilidade, ou seja, não há interesses numa amizade verdadeira, enfim, construa, elabore a sua resposta certinha aqui. Você sabe o que você tem que treinar nesse exercício aqui elaborar uma resposta, tá? Pegar uma ideia principal de uma parte, que no caso os 2 últimos parágrafos, e jogar aqui na resposta, tá? Importante. Considerando o conceito de amizade apresentado no texto, responda: quantos amigos de verdade você considera ter? Então, ali no texto, existe uma reflexão sobre o que é uma amizade de verdade, o que é um amigo de verdade. É claro que quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa nas ideias, nos conceitos que são colocados aqui, nas reflexões que são colocadas sobre uma amizade verdadeira, claro que a gente não tem 1 milhão de amigos. Se for verdadeiros, dá para ali contar nos dedos, né? Então pensa nisso e responda aqui. Não deixa sem responder, tá certo? Meninos, um beijo, abraço, até a próxima semana com o próximo capítulo, tá? Olha, a próxima aula agora, ela vai vir para... Vai ser... desculpa, não é isso que eu quero falar, não. O próximo exercício que tem aqui, ainda para essa aula, é o Histórias Divertidas. Então, tem 2 textos lá, só que as perguntas estão diferentes. Eu vou colocar nas orientações, observe direitinho para você fazer, tá? Tchau, tchau. Até mais.